por que essa lei baseada em cerimônias foi criada? Então, já que ela foi abolida, né, por que ela foi criada? Vamos entender, então, por que essa lei cerimonial ela foi criada, né? Porque se Jesus Cristo ele veio e aboliu essa lei, por que precisava criar essa lei? Então, nós vamos aqui para Levítico, capítulo 4, verso 3, que diz assim: se o sacerdote ungido pecar para escândalo do povo, oferecerá ao Senhor pelo seu pecado que cometeu um novilho sem defeito para expiação do pecado. Então, por que foi criado? Porque, irmãos, os homens, eles, desde o Jardim do Éden, eles pecavam, né? E eles começaram a pecar. Né? Então, a partir do pecado, precisaria algo expiar esse pecado, perdoar esse pecado, né? Então, foi uma prática à sombra de Cristo, quer dizer, quando Cristo viesse, já não precisaria mais praticar isso. Então, quando o sacerdote, por exemplo, ele pecava, ele deveria oferecer um novilho sem defeito para expiação do pecado. Para quê? Para perdão do pecado dele. Então, nós não tínhamos Cristo ainda, né? Então, ó, o verso 13. Mas se toda a congregação de Israel pecar por ignorância e o erro for oculto aos olhos do povo, e se fizerem contra algum dos mandamentos do Senhor aquilo que não se deve fazer, e forem culpados, verso 14, e quando o pecado que cometerem for conhecido, então a congregação oferecerá um novilho por expiação do pecado e o trará diante da tenda da congregação. Então, tá vendo, ó, a lei cerimonial de novo, né? Isso quer dizer o quê? Quando a congregação pecar, né, e tiver lá o seu pecado lá exposto, deveria trazer um novilho para expiação do pecado. E que isso quer dizer? Para perdão do pecado de toda a congregação. Então, essa lei cerimonial, ela servia para aquele momento. Ela servia para aquele momento, diferente da lei moral, que ela serve perpetuamente, é uma lei perpétua, né? Desde o Jardim do Éden lá até a volta de Cristo, né, a segunda volta de Cristo, esta lei moral de Deus, ela vai continuar nas nossas vidas. Então, nós vamos ler ali Levítico 6, versos 24 a 30, que vai falar sobre a lei da expiação, que é a lei do perdão dos pecados, que é essa lei moral, essa lei cerimonial de Deus, né? E em Gálatas, capítulo 3, verso 19, vai falar assim, ó: logo, para que é a lei? Foi ordenada por causa das transgressões, até que viesse a posteridade, a quem a promessa tinha sido feita, e foi posta pelos anjos na mão de um medianeiro. Então, por que surgiu essa lei, né? Por causa das transgressões das pessoas, mas ela viesse a posteridade a promessa que era Jesus Cristo. Então, irmãos, essa lei cerimonial, ela serviu bem, né? Mas quando Jesus Cristo voltou, né? Jesus anula essa lei, por quê? Porque ele foi o último cordeiro a se sacrificar pelos pecados, por expiação dos nossos pecados, né? Então, Jesus Cristo, ele anula essa lei, né? Mas ele confirma a lei moral. Ele confirma a lei moral, que a lei moral é amar o próximo, né, como a ti mesmo, é amar a Deus sobre acima de todos, e amar a Deus sobre acima de todos é obedecer os 10 mandamentos, é guardar o mandamento de Deus. Né? E o verso 24 vai dizer assim: de maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, para que, pela fé, fôssemos justificados. Né? E o que é aio? Né? Essa lei, ela nos serviu de aio. O que é aio?
né? Aio é aquele cujas responsabilidades estão relacionadas com a educação doméstica das crianças que fazem parte de uma família nobre ou rica. Então, o aio aí quer dizer que a responsabilidade dessa lei, né, ela era de educar a gente, educar, né, educar a gente para que quando Cristo viesse, né, e essa lei aí, né, esse aio, ele já não fizesse mais sentido, né? Já não fizesse mais sentido, e aí Cristo ele viria nos resgatar, né? Então, por que que essa lei baseada na lei cerimonial foi criada? Para perdão dos pecados, pelas transgressões, né, pelas nossas transgressões, foi por isso que ela foi criada. E a quinta ainda vai falar assim, ó, por um lado, essas leis foram instituídas para operacionalizar o antigo concerto, estabelecendo por meio de sacrifícios de animais. Essas leis foram dadas por causa do pecado ou das transgressões, para que o homem pudesse obter perdão, remissão de seus erros. Elas apontavam para Cristo. Eram sombras, figuras da obra perfeita de Jesus Cristo realizada, derramando seu sangue, né? Quer dizer que esses preceitos prefiguravam o Messias e a sua obra, preparando o povo para a sua chegada. Então, ó, essas leis estavam prefigurando, preparando o povo para a chegada de Cristo.